convidar a preciosa atenção dos irmãos para a leitura bíblica no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 ao 4. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, 1 a 4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem! Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Senhor, mais uma vez buscamos a tua face e desta feita desejosos de que o teu Espírito Santo ilumine os nossos corações para recepcionarmos a Escritura Sagrada e termos a instrução que procede do teu coração. Seja o Senhor servido, valer-se desse teu instrumento em toda a sua finitude, mas sob os auspícios do Senhor, tu has de comunicar a tua mensagem aos nossos corações nesta noite. É o que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Coragem, coragem. Nosso mundo presente é um mundo de gente tímida, gente covarde, gente melindrosa, gente que se esconde atrás de uma rede social para poder dizer o que sente, o que pensa, sem necessariamente ter um tete-a-tete, um face-a-face para discutir alguma matéria. Gente que se assenta em determinada condição de mando e pode, a partir desta condição, determinar a vida de grandes segmentos e grandes grupos sem ter que prestar maiores contas. Gente que não tem a hombridade, a qualidade de se apresentar de maneira condigna, de revelar os valores mais elevados que qualquer civilização, qualquer cultura teria, quanto mais se somos tidos como maior país cristão do mundo, mesmo que isto não se estabeleça de uma forma mais palpável, mais tangível. A palavra de um pai para com o seu filho, no momento de transição, de sucessão do reino, foi nesses termos: coragem, coragem. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, faz declaração semelhante, dizendo que ele não deveria estar intimidado, que ele não deveria estar melindrado, porque Deus não havia conferido espírito de covardia, mas de ousadia. O Espírito de Deus que habita o nosso coração, ele nos dá esta verve, esta determinação, esta ousadia no Senhor. Isso não implica em sermos deselegantes, grosseiros, mal educados. Aliás, não é incomum a gente perceber pessoas dizer: eu sou muito franco, e às vezes mal educado. Uma coisa não é dispensar a outra. E o fato é que a palavra de Davi para Salomão nos
pega talvez um calcanhar de Aquiles da nossa vida moderna. Uma vida cercada de determinados confortos, de certa forma ficamos ali dentro de uma fortaleza que nos protege de muitas coisas e não nos dá esta capacidade de ousar mais. Davi se achava muito alquebrado. As páginas anteriores, neste mesmo livro, nos dão conta que a velhice de Davi era muito célere. Ele já era um homem que tinha a sua condição física muito exaurida. São as vicissitudes do tempo e que tomaram também este herói da fé, este homem segundo o coração de Deus. E então, a estas alturas, prestes a morrer, ele vai deixar um legado para Salomão. E o legado que Davi deixa para o seu filho vem nos termos do início do versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Guarda a palavra de Deus. Guarda o ensino que provém do coração de Deus. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Com certeza, Davi, guerreiro experiente, um político de primeira linha, um homem que conhecia os seus compatriotas muito bem, ele teria muitas orientações, muitas dicas para deixar para o seu filho, consoante a questões de ordem política, militar, econômica, social e, com certeza, algumas de natureza muito particular, como mais à frente na sequência desse texto também podemos observar. Davi tinha um legado de uma experiência vasta de décadas dirigindo a nação de Israel, mas o legado primordial deste pai para com seu filho era de natureza espiritual, era de natureza que ultrapassava os limites da nossa tão precária condição humana e colocava a vida de Salomão aos pés do Senhor. Era o estímulo que Salomão precisava para ter uma vida ousada e corajosa. Imaginemos esse moço diante da incumbência que estava reservada a ele. Era iminente ele a assumir o trono, e pensando em toda a sua pouca experiência e imaginando como seria difícil conduzir os destinos do reino. Era um reino ainda em construção, e nos tempos de seu pai Davi, a conformação geográfica de Israel cresceu muito pelas conquistas, e com certeza ele estava bastante temeroso. Por isso não é sem razão que seu pai diz: coragem, coragem. Mas esta coragem era resultado da guarda da palavra de Deus. Quero trazer para a nossa realidade hoje. Com certeza não há ninguém aqui em condição de assumir um trono, de assumir um reinado como Salomão, mas o tempo todo nós estamos sendo instados a assumir um papel, a tomar posição, a, enfim, sermos guindados a condições em que a nossa presença não será despercebida, e nós precisamos ali ter esta mesma ousadia, estarmos imbuídos do mesmo espírito de coragem e da mesma sorte. O que vai nutrir a nossa alma, vai nos impulsionar, vai ser determinante, é esta guarda da palavra. É preciso que ouçamos em nossos próprios ouvidos e recebamos no nosso próprio coração esta mensagem, como se para nós tivesse sido escrito: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. E sobre a temática que aqui nos propusemos nesse mês de junho, dentro da temática deste ano em que estamos comemorando uma efeméride tão grande da nossa igreja, estamos trabalhando o tema da santificação. Santificação que tem por base esse temor do Senhor,
Quem teme ao Senhor, busca o Senhor, vive na orientação do Espírito Santo de Deus. E quando nós adentramos o nosso templo à frente, está lá transcrito para ser visto por todos os que do culto participam: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se queremos uma vida de ousadia, uma vida de coragem, uma vida de santificação, não podemos deixar a palavra de lado, precisamos guardar a palavra. Mas qual o significado desta guarda da palavra? Estaria Salomão e estaria Davi, estamos nós aqui pedindo que os irmãos fechem a sua Bíblia, guardem numa estante, numa gaveta, preservem a natureza própria do livro? Evidentemente que não. Compreendemos que esse guardar a palavra tem implicações muito objetivas e eu quero tratar delas nesta hora. A primeira delas é que guardar a palavra implica num apego didático. A palavra é tremenda, a palavra do Senhor é rica, a palavra do Senhor nos alcança no âmago do nosso ser. A palavra do Senhor, às vezes numa única frase, diz tudo sobre a nossa vida, mas ela foi composta, ela foi construída para que nós nos apegássemos a ela como quem está desejoso de um longo aprendizado, de quem não se cansa de vir a esta Escritura para receber informação, orientação, nutrição, direcionamento, diretrizes para as suas vidas. Guardar a palavra implica num apego didático, e observem bem a forma como Davi posiciona para Salomão esta realidade. Tão logo após dizer guarda os preceitos do Senhor, ele diz assim: guarda os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Eu repito: estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos. Formas diferenciadas. Dentro da perspectiva literária, podemos a cada uma destas expressões qualificar de uma maneira bastante ímpar. O Senhor nos apresenta uma riqueza enorme na sua palavra, que vem alimentar a nossa alma e iluminar os nossos passos, mas nós devemos ter esse apego didático com a palavra. É por isso que o ministério de ensino da igreja está voltado para cumprir este propósito. Por isso é importante você matricular-se na escola dominical, você fazer os diversos cursos que são oferecidos. Por isso é importante durante a semana você estar participando de um grupo familiar, de um núcleo familiar, de um pequeno grupo da igreja, onde também há uma proposta de aprendizado da palavra. Nós não podemos fazer da abordagem às Escrituras, do ir até a palavra de Deus, apenas uma recreação. Hoje eu quero ler alguma coisa na Bíblia que me deixe assim mais tranquilo, mais sossegado, até mais leve. Com certeza você vai ter tudo isso, mas você está interessado em saber qual a vontade do Senhor para a sua vida, qual o caminho de Deus para os seus passos trilharem, o que o Senhor deseja da sua vida. E é este apego didático que nos traz o crescimento espiritual. É este apego didático que nos vai trabalhando no coração a santidade que o Espírito de Deus promove. O Senhor nos dá esta bênção, esta virtude de podermos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, e o instrumento está aqui, e o manual está aqui. Devemos, pois, nos afadigar nesta tarefa, a ponto de reter no coração a palavra. As pessoas se surpreendem que outros com tanta facilidade mencionam de cor, recitam versículos inteiros da Bíblia. Isso não é por automatismo, isso é de um afadigar-se, isso é de um desejo de conhecer a palavra do Senhor.
Sim, precisamos nos afadigar para retê-la no coração, para mencioná-la com grande habilidade, até mesmo para facilmente comunicar a mensagem, porque muitos hão de pedir a razão da nossa fé, e nós estaremos preparados para dar o nosso testemunho cristão, porque abordamos a palavra nesta ordem, com este objetivo, com esse propósito. Observem bem, é o pai deixando um legado espiritual ao filho, é um rei fazendo a sucessão àquele que há de assumir em seu lugar, e primordialmente ele diz: você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa apegar-se à palavra de Deus, você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa nela meditar, você precisa saber qual é o mandamento, qual é o estatuto, qual é o juízo, qual é o testemunho do Senhor. Eu às vezes tenho a impressão que nós descuidamos disto no âmbito da família, não temos este mesmo empenho no tocante às nossas gerações, não estamos passando à nova geração este apego à palavra. Muitos aqui têm a oportunidade de conduzir empreendimentos, dirigem grandes empresas inclusive. Em que medida nós temos procurado passar para aqueles que estão sob o nosso comando a importância de guardar a palavra com este apego didático? Em algumas oportunidades tenho ido a estes ambientes extra-eclesiais, os governamentais, empresas, e ali deixar uma mensagem singela da palavra de Deus. Mas como seria bom se nós pudéssemos fazer isso didaticamente, um ensino aprimorado, um ensino trabalhado. Com certeza nós não seríamos uma geração tímida, covarde e melindrosa. Por isso, guardar a palavra implica, em primeiro lugar, um apego didático. Em segundo lugar, guardar a palavra implica numa prática cotidiana, em algo que se dá a cada momento da nossa vida. A palavra não é um instrumento meramente religioso, para um evento dominical, para uma ocasião específica. Ela nos foi dada para a nossa caminhada cotidiana. E o próprio versículo 3 diz assim: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. O uso do verbo andar, seja no Novo Testamento, normalmente na visão paulina, mas também no Antigo Testamento, nos dá a proporção do viver continuado. Andar não é só trocar os passos, andar é viver. Andai de modo digno da vocação. Como recebestes a Cristo, assim andai nele. Mas se é verdade que isto tem a abrangência da nossa vida, o fato é que nós somos seres que nos movemos, que nos mobilizamos, que vamos daqui para ali, de lá para não sei aonde. Estamos no ambiente doméstico, estamos no trabalho, estamos com amigos, estamos fechando negócios, estamos comprando, estamos vendendo. E é este contexto que estava na mente do autor bíblico, que estava no coração de Davi, que deve estar no nosso. Guardar a palavra vai ao encontro das nossas deliberações mais comezinhas, daquelas decisões que talvez passariam despercebidas pelas pessoas comuns, mas para nós não. Queremos estar em alinhamento com a vontade de Deus. Não queremos tomar nenhuma decisão que não seja consoante a vontade do Senhor, para andares nos seus caminhos, porque as veredas do Senhor são retas, as sendas do Senhor não são tortuosas. Neste caminho nós temos segurança. O que aqui está posto nos aponta para aquilo que nós costumamos chamar é passar da teoria para a prática. A gente se assentou,
aprender o mandamento, o juízo, o estatuto, o testemunho do Senhor. Didaticamente apreendemos a palavra. Agora chegou a hora de pôr em prática. Agora terminou o culto, encerrou-se a escola dominical, acabou a reunião do pequeno grupo. Agora você vai ter que praticar essa palavra. Vai ter que praticar essa palavra no convívio com as pessoas, no âmbito do lar, no relacionamento conjugal, na orientação aos filhos, no respeito aos pais, nos negócios. Os negócios. Eu sei, às vezes é difícil andar nos caminhos do Senhor nos negócios. Os convites para nos desviarmos dos caminhos do Senhor nos negócios são muito fortes, são tentadores, são sedutores. Nós podemos ter mais lucro, nós podemos aumentar a nossa renda se a gente fizer um pequeno desvio aqui, a gente facilitar a vida de alguém ali, a gente não ser tão severo nesta área. Mas o desafio da palavra de Deus é guardá-la no dia a dia, é guardá-la nos negócios também, é guardá-la na maneira como nos relacionamos uns com os outros. É um estilo de vida, é um modus vivendi, é o que vai compor o nosso verdadeiro testemunho cristão. E infelizmente não é o que nós temos visto ao nosso redor. A igreja evangélica deixou de ser um traço nas estatísticas já há algum tempo, mas não há muito tempo ela o era. Mas isso infelizmente não correspondeu a um bom testemunho cristão, porque no tempo que nós estávamos lá no chão, traço nas estatísticas, ninguém desconfiava de nós. Nós éramos tidos como pessoas de alta credibilidade, de confiabilidade. Éramos o melhor profissional, o melhor aluno, a pessoa de quem se comprava um carro, uma casa, sem ter que ir procurar os documentos oficiais, porque se sabia, ali estava alguém confiável. E hoje não é isso que acontece. E hoje nós, quem sabe, descemos muito nesta escada de gradação dos que têm mais confiabilidade. Nós estamos chegando no nível dos políticos. Imagine só. Porque guardar a palavra para nós talvez não tenha sido, ou não tenha esta implicância de uma prática cotidiana. Estamos sugerindo que façam o que nós dizemos, mas não o que nós efetivamente estamos fazendo. Isso não pode ser assim. Guardar a palavra implica num apego didático, implica numa prática cotidiana, mas por fim, guardar a palavra implica num propósito de vida. O verso 3 vai terminando dizendo assim: para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Para que prosperes, para que sejas bem sucedido, para que a sua vida seja exitosa. E é de se perguntar aqui: onde se encontra o êxito? Onde está o sinal da vida bem-sucedida? O que significa sucesso para o cristão? Seria o acúmulo da riqueza material? E podemos hoje demonstrar que ascendemos socialmente, que hoje possuímos coisas que há algum tempo não possuíamos, que podemos oferecer para os nossos mais conforto? Estaria o êxito, o sucesso, refém do reconhecimento dos homens, em que as pessoas nos admiram, em que as pessoas nos aplaudem, em que as pessoas apontam o dedo e dizem: ali está uma pessoa bem-sucedida? O êxito, o sucesso
está no fato de nós nos sentirmos bem. Estamos com o chamado bem-estar, né? Todo mundo está atrás do estado de bem-estar. Muitas vezes nós estamos em condição material precária. Outras tantas, ninguém nos reconhece, ninguém nos dá a menor atenção. E em muitas outras, não é o bem-estar que está nos cercando, mas sim o mal-estar. No entanto, nada disso nos tira do caminho da verdadeira prosperidade, do verdadeiro êxito e do sucesso a que o Senhor tem proposto para nós. Quando a palavra de Deus diz: para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, ela estava atrelando isto à guarda da palavra. O êxito está na obediência à palavra, porque se formos obedientes à palavra, se formos aqueles que observamos a palavra, e o melhor sinônimo de guardar a palavra é justamente este: observá-la, atentar para os seus ditames, cuidar para que na nossa prática de vida isto seja evidenciado. Então nós podemos nos considerar bem-sucedidos, verdadeiramente exitosos. O Salmo 1, que abre os livros dos Salmos, é tão apropriado nisso, quando afirma: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, que jamais murcha, e tudo o que faz será bem sucedido. Nenhuma leitura correta dessas escrituras pode nos dar a entender que o ser bem-sucedido é enriquecer-se, é tornar-se famoso, digno dos encômios e aplausos dos circunstantes. Não, é o fato dele ter prazer na lei do Senhor, de nela meditar o tempo todo e de procurar obedecê-la, porque nós estamos objetivando que as promessas divinas se realizem em nós. No caso de Davi, a promessa é que não lhe faltaria sucessor. E não foi fácil ao Senhor atender a esta promessa. Deus não mente, Deus não é homem para que minta, e Ele cumpriu esta promessa. Mas como os herdeiros desse trono, os que sucederam depois a Salomão e as suas outras gerações, falharam neste objetivo de guardar a palavra. Sim, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. E assim foi, até que Judá sucumbiu sob o enfrentamento de Nabucodonosor e seus exércitos, já lá no 6º século antes de Cristo. O Senhor cumpriu fielmente a sua promessa. Ele não é jamais falho nos seus compromissos, mas nós muitas vezes falhamos. Nós não fazemos disso um propósito de vida. Fazemos eventualmente, fazemos por um período, mas a palavra insta a que isto seja o propósito de toda a nossa vida. Sim, meus irmãos, a herança de um pai para com o seu filho, a herança de um rei para com o seu sucessor, não foi de ordem política, militar e econômica, mas espiritual. Para que Salomão não fosse um líder intimidado, melindrado, covarde, mas tivesse toda a ousadia no Senhor. Por isso, o verso 2 volta à tona ao final de nossa reflexão, quando Davi diz: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois. Coragem, pois, e ser homem. E ser homem. E eu creio que vale a pena aqui discorrer a respeito deste fecho. Começamos falando da coragem,
terminamos falando sobre uma convocação à maturidade. Quando Davi diz a Salomão ser homem, ele não estava duvidando da masculinidade de seu filho. Ele não estava colocando em xeque o quanto ele não estaria correspondendo a esta expectativa. Mas ele estava dizendo: agora você não é mais menino, agora você não é mais moleque, agora você não é mais guri ou piá, como nós dizemos aqui nas nossas bandas. Agora você é um homem preparado para servir a Deus. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, porque este é o objetivo, este é o alvo que o Senhor tem proposto para nós. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim: não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é o verso 14, mas no 13 ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. As versões antigas falam a varão perfeito, a homem perfeito. O homem perfeito é Jesus, o modelo é Ele, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Não estatura física, estatura espiritual de Jesus. E eu creio que nesta passagem a palavra de Deus nos convoca a esta mesma maturidade, o amadurecimento verdadeiro que decorre de guardarmos a palavra do Senhor. Que assim o seja na vida de todos nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém.